Fala pessoal, mais uma vez agora pelo Rafcast. Hoje nós temos a convidada, que inclusive não é nem convidada, já é de casa, que é a Carol. Quem acompanhou nos episódios passados sabe muito bem que ela é CEO e proprietária de uma corretora de seguros, que na verdade é a CMCT, Corretora de Seguros, que hoje ela vem compartilhar conosco nada mais também que uma novidade, que é não só a identidade visual da corretora dela, mas também a mudança de nome, que passa agora a se chamar Trivio Corretora de Seguros. Porém, não podemos esquecer que tudo que até então a CMCT entregava continua da mesma maneira, com grau de excelência e qualidade. Portanto, Carol, agradeço demais pela sua visita e, consequentemente, poder compartilhar essa novidade aqui comigo e com o pessoal que acompanha o nosso canal. Mas falando um pouquinho aqui, Carol, uma questão que eu queria que você só desse aí de uma forma resumida aí, que além de todos os seguros, que hoje são seguros, seja veicular, seja veículo também para equipamentos eletrônicos, tem um seguro aí que às vezes é muito importante, que é para os profissionais, que o profissional hoje, ele nem sequer sabe que ele corre um risco, mesmo ele sendo profissional, ele sendo especialista, porque de uma maneira ele acaba ficando meio que vulnerável, né, a certas situações, a certas, vamos dizer assim, questões que um cliente dele pode não ser um cliente bem intencionado e ele, de uma maneira muito vulnerável, acaba ficando em risco. Né? E eu queria que você compartilhasse com a gente isso daí, por favor. Te agradeço, Robson, por dar a oportunidade de eu apresentar hoje a Trivio, que começa aí, como você falou, com a nova identidade. A gente vai começar a participar mais das redes sociais, no Instagram, com o nosso novo logo, né? E esse nome que foi tão bem desenvolvido aí de acordo com as nossas características e necessidades aí para o nosso designer. Enfim, agradeço a oportunidade de apresentar. E sim, é o que a gente comenta sempre, né? Nem sempre é um erro, uma omissão, uma falha, mas muitas vezes pode acontecer da pessoa que contratou você para prestação de serviço não se sentir satisfeita ou achar que não era aquilo que ela queria, ou acha que ela entende do seu negócio, da sua profissão, e acaba te difamando, seja em redes sociais, seja em órgãos aí do consumidor, né, Procon, Reclame Aqui, e muitas vezes isso prejudica a sua imagem, além, é claro, dos processos, né, que pode chegar numa via judicial, numa necessidade de você se defender judicialmente. Então, o seguro chama seguro de responsabilidade civil, ou seja, a responsabilidade civil é tudo que você pode responder por prejuízos causados a terceiros. Então, quem são os terceiros? Qualquer pessoa para quem você está prestando serviço ou que você tenha contato. Por exemplo, se você mora num apartamento, um apartamento dá um vazamento e prejudica o apartamento de baixo, isso também é sua responsabilidade civil, são prejuízos causados a terceiros. A cobertura do carro, né? Responsabilidade civil, que é para terceiros. Para terceiros, né? Também. Perfeito. Então, só que o seguro de responsabilidade civil profissional é para proteger sua profissão. Então você contrata o valor de cobertura que você quiser, achar adequado pelo tanto de prejuízo que pode ser causado a alguém, né? Alguém pode te questionar que sofreu algum prejuízo. Sim. Você contrata essa pólice. Então, se você tiver uma necessidade de defesa judicial, contratar advogado, ou se você tiver algum prejuízo na parte das redes sociais, da sua imagem, o seu seguro pode ser acionado para cobrir esses prejuízos que você pode vir a ter. Ou, lógico, pode acontecer um erro. Às vezes, né, nós somos humanos, as falhas, né, a gente está sujeito a falha. Sim. Então, aconteceu um erro que você tem que ressarcir o terceiro, né, para quem você estava prestando serviço, para quem se utilizou dos seus serviços, e você vai ter que indenizá-lo, e então você tem a pólice que protege a sua profissão. Caramba, maravilha. E até porque, que nem a gente comentou aí, de uma maneira ou de outra, você hoje fez o seu trabalho, que na verdade a gente entrega o que o cliente pede.
né? Só que na cabeça do cliente, ele já mentalizou algo e na hora que de uma maneira ou de outra finalizou a entrega ali do projeto, ele viu que não era nada daquilo que ele tinha em mente, mas é aquela questão, né? Olha, eu te pedi uma coisa e você me entregou outra. Tem profissões, né, que você não garante o êxito, né? Por exemplo, advogados, médicos, né, na parte estética, cirurgiões plásticos, dentista. Então, assim, então acontece muito, né, da pessoa querer te questionar porque não era isso que ela queria. Mas muitas vezes não foi nenhum erro, né, não foi nenhuma omissão, nenhuma negligência, foi apenas uma insatisfação do cliente, mas ele pode prejudicar a sua reputação, né? Sua reputação, e a questão hoje que eu falo muito para as pessoas, que é a questão da credibilidade, né? A credibilidade, para você conseguir, você demora demais, mas para perder é muito rápido. Né? É muito rápido. Por mais que você tenha, historicamente falando aí, boas avaliações e tudo, porém, aonde há uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno desgaste na tua imagem, já vai te colocar de uma maneira aí que, para outras pessoas que não conhecem o seu trabalho, já vão ficar com o pé atrás. Então, esse tipo de seguro, até você tinha comentado um pouquinho, Carol, ele te dá uma cobertura para que você, inclusive, tenha cobertura jurídica, né, que você pode ali acionar o seu apoio jurídico e ele vai fazer essa cobertura. Também tem ali a questão dentro desse mesmo seguro, você tem a cobertura de uma questão de divulgação de imagem, seria isso, né? Você tem uma verba que de repente você pode usar para promover, né, divulgar a sua imagem novamente se ela vier a ser prejudicada. Né? Ah, legal. Então quer dizer, vejam que você, além de ter, vamos dizer assim, essa segurança, você ainda tem uma indenização, que eu não sei se a gente poderia classificar como uma indenização, né, mas para o pessoal entender que aquela indenização que vai ser destinada a você é justamente para que você invista novamente para a tua imagem e, consequentemente, na sua defesa junto à área jurídica. E isso, Carol, me fala uma coisa, tem alguma limitação ou não? Hoje o pessoal pode entrar em contato lá com vocês e perguntando assim, olha, hoje a minha profissão, por exemplo, eu sou um especialista, um consultor automotivo. Automaticamente eu vou lá, passo para a pessoa que vai contratar hoje, por exemplo, o meu serviço, e eu falo aqui para ele, olha, esse veículo aqui tem todas as condições adequadas para serem compradas nesse veículo, porém, existem particularidades. Quais são as particularidades? São essas aqui, que é o que eu costumo relatar. Mas claro que eu não relato, porque isso é interessante para o pessoal, que nunca faça nada que não seja documentado, porque amanhã você vai ter um respaldo e principalmente para que o teu jurídico possa te auxiliar. E esse jurídico vai te auxiliar de que maneira? Com todo aquele histórico de documentações. Então isso você também consegue, que é o nosso caso hoje, ter também esse tipo de cobertura para os profissionais, né? Então é dentista, médico. Você sempre vai ter, né, contratando um advogado. Então, só que você tem custos, né? Você tem custos honorários do advogado, eventualmente dos custos processuais. Então, o seguro é para isso, é para ressarcir desses custos, né, prejuízos, enfim, que você precise, que você não precisaria se não tivesse alguém questionando a sua profissão, ou falando, né, questionando, achando que você cometeu um erro, uma falha que ele eventualmente não foi, né, mas é o que você falou, às vezes você recomenda para a pessoa, fala, olha, esse carro tem isso, você precisa fazer isso, Sim. e de repente a pessoa não faz, acontece um acidente, alguma coisa, mas você tem documentado, aí você vai precisar se defender, de repente, juridicamente. Perfeito. Para isso você tem os custos e o seu seguro pode amparar esses custos. Maravilha. Entendeu? E entre outros também, outros seguros que vocês têm também, né? Um outro também que é interessante, só para a gente colocar para o pessoal, para quem hoje vai fazer uma reforma, né, seja no seu escritório, no seu apartamento, enfim, principalmente você profissional, tá? Porque você profissional, você é um empreiteiro, enfim, que foi contratado. Você hoje vai prestar um serviço, imagina que você, dentro do seu negócio ali, naquele ambiente você pode causar algum dano.
E esse dano, imagina, o que você cobrou pela prestação de serviço, você tem que arcar com um prejuízo, praticamente trabalhando de graça. E para que isso não aconteça, tem um seguro para isso também, né, o Carol, que é o seguro... De riscos de engenharia, né, ou seguro para obras, né. Então as empresas de engenharia, de arquitetura, realmente é muito importante, porque os acidentes acontecem, né, os profissionais estão ali tentando fazer o melhor, Sim. mas de repente estoura um cano, cai uma peça, um porcelanato que estraga um móvel, estraga, né, ou até um cano, um vazamento que vai e estraga, entra água no elevador do condomínio, né, seja condomínio residencial ou empresarial. Sim. Então o prejuízo pode ser enorme. Agora, se você tem o seguro, né, com a cobertura desses riscos de engenharia, você se ressarce também desse prejuízo que você vai ter que pagar para terceiro. Mais uma vez, é a responsabilidade civil também, né, que é a sua responsabilidade perante terceiros, né, o prejuízo que você causou a terceiro. Seja para o dono da residência, do escritório, onde está acontecendo a obra, ou para os terceiros, né, como o condomínio, né. Então, sim, esse seguro é um valor muito pequeno, né, perto do prejuízo que de repente você pode ter que ser obrigado a indenizar para o terceiro, né? Então, maravilha, maravilha. O seguro de risco de engenharia é muito importante para empresas, né, de arquitetura, de engenharia, construtores, né? Então a gente atende bastante aí esse pessoal que às vezes nem conhece o seguro e nem sabe o valor pequeno, né, o tão pequeno do seguro perto do prejuízo que eles podem ter, né? É que nem eu costumo falar, né? Tem coisas que você paga para não usar, mas o dia que você tiver que usar, você vai entender o porquê que se fez ali aquele pagamento, não é isso, Carol? É isso, e especificamente no seguro de obra o valor é muito pequeno mesmo. É irrisório praticamente pelo risco que se tem, né? Sim, porque, por exemplo, o seguro de carro, né? A gente tem alguns carros que realmente acabam o seguro ficando caro por conta da sinistralidade, por conta de alguma, você entende muito mais que eu, mas por conta de alguma questão de peças, de fabricação, de que a fábrica não tem mais no Brasil. Edição, né? Do carro. Isso, então às vezes o seguro de um ano para outro vai ficar mais caro. Né, pelo perfil da pessoa, quem está dirigindo, né, se a pessoa é jovem. Então o seguro de carro tem uma variação maior, mas o seguro de obra realmente não tem, é um valor muito pequeno. É irrisório praticamente, né? Não, legal, isso é bacana. Então hoje a Carol gentilmente aí veio compartilhar conosco não só a mudança aí da questão do caso do nome, né, agora da empresa que se chama agora Trivio, né, corretora de seguro. E também esses dois outros serviços que são interessantes, assim, de forma muito interessante para profissionais. Profissionais esses que às vezes até desconhecem. Por isso que nos bastidores aqui a gente conversando, eu até comentei com a Carol. Carol, vamos comentar, vamos colocar isso em destaque, porque é algo que é relevante, principalmente aí por falta de conhecimento hoje no mercado, né? Então isso é muito legal. E sem contar os demais seguros que já são aí olha o trocadilho, o trivial, né? Porque o trivial, que é o seguro, seja esse a questão veicular, né? Seguro também, seguro viagem vocês fazem também? Fazemos Carol? Também, fazemos. A gente, eu costumo falar assim, muita gente faz o seguro viagem na própria agência de viagem. Existem mesmo facilidades aí, alguns seguros ficam mais baratos porque tem parcerias com as agências de viagem, mas a gente faz também e tem gente que prefere as seguradoras mais tradicionais, como a Porto Seguro, né, que a gente faz bastante, porque já conhece, já sabe, né, o respaldo que a seguradora dá. Então a gente faz bastante também, né? Seguros para viagens mais longas, para viagens mais curtas, para dentro ou fora do Brasil. Legal. Né? Então, e outra, vocês hoje trabalham com diversas seguradoras, né? Então isso que é legal. E além de tudo aí que eu até falei aí do seguro veicular, mas também hoje você que trabalha com frota, né? A Carol também, junto lá da Trivio, trabalha exatamente, tem toda uma estrutura, uma expertise grande para atender você hoje que trabalha com frota.
Então existe também esse trabalho, não é isso, Carol? Isso, o seguro de frota não precisa ser uma frota enorme de veículos. A partir de quantos veículos que considera hoje, categoriza aí, assim, Carol? Você pode pôr, dependendo vai pelo percentual, você pode pôr, por exemplo, 3 ou 4 carros que eu uso para o uso profissional, Okay. Mas pode ter até 2 ou 3 particulares também na pólice, entendeu? Então não tem legal. Então quer dizer, eu tenho que ter uma quantidade, por exemplo, eu tenho 3 veículos em nome de em um CNPJ, em nome da empresa, e tenho 2 veículos em nome de pessoa física, Isso. Então já acaba consegue fazer tudo numa mesma na categoria de frota. Isso. Maravilha, então quer dizer, que vocês fazem também. Sim, com certeza. Não precisa ser uma frota grande, como eu falei, mas a gente sempre vai analisar o que é melhor. Às vezes é melhor fazer individual. Provavelmente, né, a pessoa, dependendo do perfil, talvez tenha os carros particulares com seguros individuais, mas a gente vê a possibilidade também de colocar numa pólice só. Legal, legal. Né? E o pessoal que vai acompanhar aí, que é o pessoal da edição, vai colocar o novo logo, né, da Trivium, que ficou muito bom pelo time de marketing lá, que foi criado pelo time de marketing da própria Trivium. Né? Então, assim, ó, vocês vão entender exatamente o porquê que continua a excelência na prestação de serviço, junto lá com, não só com a Carol, mas com todo o seu time. E você hoje que precisa de qualquer tipo de seguro, que até então a gente comentou aqui, seja veicular, seja frota, seja de viagem, enfim, residencial, comercial, enfim, tudo. O time lá da Trivium vai estar lá à disposição. Então, você que está acompanhando aí vai ter no descritivo do canal não só os contatos lá do time, mas também o link, também tem o site de vocês, tem tudo, Carol? Instagram. No Instagram. O site ainda está sendo desenvolvido. Ainda vai desenvolver. Mas o Instagram. O Instagram eu vou tá sendo trabalhado. E o meu pessoal, né, eu vou usar também para a Trivium, porque eu acho legal a pessoa ter o contato com quem é a Carol, quem é o André, que entende, né, que é um especialista em carros, porque... Que fica aí o nosso abraço aí pro André, viu? Para vocês que não tiveram ainda contato com o André, esse é um expert em veículo. Então hoje toda a parte hoje de veículo, e eu falo com propriedade, porque às vezes a gente precisa, aí o André, ele sempre socorre a gente, porque ele vai entender a sua necessidade para te direcionar o melhor seguro e a melhor cobertura. Não é aquela pessoa que simplesmente vai lá e vai te vender o mais caro, não. Ele vai te atender de forma personalizada. É isso, a gente tem esse objetivo, né, Robson? Apesar da evidência tá crescendo, graças a Deus, né, a carteira de seguros. Isso aí, maravilha. Mas a gente tem o objetivo de ficar bem próximo da pessoa, bem próximo do cliente e entender qual é a necessidade, porque muitas vezes o seguro pode até ser mais barato, mas aí você vai ver, mas o que tem no seguro, quais coberturas, está atendendo legal, o valor de cobertura para terceiros, porque os carros hoje em dia, né, estão muito... Tem muita tecnologia embarcada, muito né? Valor, fica muito caro, Então se você acaba prejudicando um carro e você tem uma cobertura de terceiros de 50 mil, o que você paga com 50 mil, absolutamente nada. Então tudo isso a gente quer ter esse atendimento personalizado. Então a gente não manda um orçamento assim com várias folhas e tabelas que a pessoa não entende nada. A gente faz uma mensagenzinha resumida no WhatsApp, mostra as opções e depois vai explicando, entendendo a necessidade e as possibilidades da pessoa, né? Tanto no carro, como também no seguro de casa, no seguro da empresa. Tudo personalizado, tudo de acordo com a cobertura, com o perfil da pessoa. A gente escolhe as melhores coberturas. Maravilha. Se você ainda não conhece, quem conhece sabe muito bem o que a Carol está falando. Mas se você não conhece, não pense duas vezes. Entre em contato com o time, então vai ter aí no descritivo não só o contato lá, o WhatsApp, enfim, do time, mas também nós vamos disponibilizar também um Instagram, né, que está sendo hoje, tudo está sendo de uma maneira ou de outra modificada, colocando aí a nova identidade visual e logo vocês terão também não só os contatos da Carol, mas também a parceria que ela tem com o grupo RAF Motors, que esse daí não pode deixar. Não é isso? Isso mesmo. Carol, agradeço demais aí por você ter vindo compartilhar aí essa novidade comigo e com o pessoal aí que nos acompanha. E você que continua aí nos acompanhando, não esquece, dá o seu like, se inscreve no canal e continue acompanhando os nossos conteúdos. Obrigado demais aí, viu, Carol? Robson, obrigada pela oportunidade. E é isso. Valeu, gente. Tchau. Let's get it, funk up on that fun up on up.